Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos! Estamos chegando à nossa lição de número 26 desta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essa lição 26 é uma continuação da lição 25, onde nós iniciamos o estudo do objeto range, que é o objeto mais importante que existe quando se trata de programação VBA no Excel. Lembrando que o objeto range ele é usado para fazer referência, para acessar uma faixa de células. Seja uma célula, seja várias células contínuas ou vários intervalos intercalados. E como tudo no Excel é feito numa faixa de células, é óbvio que o objeto range é o objeto mais importante que tem. Nessa parte 2 nós vamos ver diferentes formas de criar um objeto range, diferentes formas de dentro do VBA fazer referência a uma faixa de células em uma ou mais planilhas. Vamos ver como trabalhar com linhas inteiras e colunas inteiras e tudo sempre através de exemplos práticos. Vamos então continuar o nosso estudo do objeto range. Caso de dúvidas, sugestões, comentários, críticas, elogios, etc., não esqueçam de usar o campo comentários que está abaixo do vídeo. É muito importante você deixar seu comentário, deixar sua dúvida, porque às vezes de uma dúvida surge uma ideia para criar uma nova lição dessa série, ok? Então usem bastante o campo comentário e não me esqueçam de ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas de VBA no Excel. Como é que vocês podem fazer isso? Pode compartilhar o link do vídeo que está aqui na descrição do vídeo através das suas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram ou através de e-mail para a lista de amigos que você sabe que tem interesse nesse assunto. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais lições gratuitas eu trarei e disponibilizarei aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique ali no botão se inscrever. É de graça e a vantagem é que ao se inscrever no canal, você recebe um aviso do próprio YouTube no teu e-mail sempre que um novo vídeo for disponibilizado aqui no canal. Valeu? Vamos então continuar o nosso estudo do objeto range. Então vamos continuar aqui o nosso estudo, né, do objeto range. Vamos aprender como selecionar células. Deixa eu abrir aqui um novo documento, seguindo o nosso padrãozinho. Vamos colocar aqui um range 3. Vamos abrir aqui o nosso código, exibir o nosso código. Vamos inserir aqui um procedimento. Vamos chamar esse procedimento de seleciona. Deixa eu colocar aqui um OK. Então, o nosso objetivo aqui é simples. Nós vamos aprender, né, como selecionar células de diferentes formas, diferentes intervalos. Vou criar aqui, então, uma variável minha faixa, como a gente tem criado. Vamos dizer que essa faixa é do tipo range, o objeto range. Vamos criar aqui, vamos setar a minha faixa e aqui que a gente vai trabalhar, igual a range. Vou deixar isso aqui assim e vou criar bem aqui um procedimento for each célula in minha faixa ponto cells. Aí eu vou colocar aqui célula ponto value vai receber OK. E aqui nós vamos dar o next. Para que isso? Que nós vamos percorrer o intervalo de células e preencher com OK. Só para a gente visualizar. Então, pessoal, aqui, ó, você pode definir esse intervalo aqui. Você pode, de repente, eu quero definir somente uma célula. Olha, se você quiser definir somente uma célula, basta você colocar aqui, ó, C2, por exemplo. Quando eu executar esse código, se você for ver, ó, o C2 tem OK. Se eu modificar aqui, eu não quero o C2, eu quero o D5.
D5. Vamos executar, ó. Se voltar aqui, tá aqui, ó, D5. Beleza? Outra forma também é a forma como a gente estava trabalhando. Eu quero do A5 até o D5, por exemplo. Então, eu quero selecionar do A5 até o D5. Para eu fazer isso, eu executo aqui, ó. Quando eu volto aqui, ó, do A5 até o D5. A5, esse intervalo foi preenchido. Se eu quisesse do A5 até o F5, vamos executar. Ó, até o F5. Se eu quisesse do A1 até o F5, olha aí, ó, todo mundo preenchido. Então, estou criando intervalos contínuos. Mas eu também posso criar intervalos que não são contínuos. Por exemplo, eu poderia fazer isso, ó, imprimir assim, fazer assim. Poderia criar intervalos que não são contínuos sem nenhum problema. Também dá para ser feito. Como é que você faz? Basta você separar aqui, ó, por ponto e vírgula. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar, ó, do A2 até o D2. Vamos lá. Do A2 até o D2. Pegar os intervalos que a gente selecionou ali aleatoriamente. Do F3 até o F8. Olha aí, ó. Eu boto ponto e vírgula. Do F3 até o F8. Aí, ó, ponto e vírgula. Aqui do H3 até o J5. Do H3, dois pontos, J5. E o que mais que eu fiz aqui? Do B14 até o E16. B14, dois pontos, E16. Vamos executar esse código? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Exatamente. Só erramos aqui porque era D5, a gente botou D4 lá. Mas, como você pode ver, ó, eu preenchi em intervalos que não são contínuos. Ou seja, você tem aqui a liberdade, né, de você fazer o que você quiser. Eu quero fazer... Aqui foi o 6, não é 5, é 6. Aqui que é 6. Executar. Não, como é que é agora? Beleza? Então, vamos continuar. Você também pode definir intervalos assim, ó. Por exemplo, eu vou botar mais aqui para a gente visualizar legal. Bem aqui embaixo. Bem aqui. Olha só. Digamos que eu estou fazendo isso. Ctrl. Tá aqui. Então, olha só. Vamos supor que eu queira demarcar somente a intersecção desses dois intervalos. Quais são os intervalos? Aqui eu tenho, ó, de C6 até J13. Vamos colocar aqui. C6, tira daqui. C6, C6, dois pontos, J13. Não foi isso? C6, ó, C6, J13, beleza. E eu queria pegar a intersecção dos dois. Qual é a intersecção? Aqui, ó, esse trecho aqui é a interseção dos dois. Aqui é onde? É 2 até G18. É 2, dois pontos, G18. Se eu executar, vai preencher todo mundo. Você está vendo? Vai preencher todo mundo. Dá um Ctrl Z aqui. Deixa eu... Queria limpar. Agora eu me perdi o intervalo. Vamos pegar aqui. É de C3, C6, J13. C6, C6, J13. Aqui. J13, aqui. E o outro intervalo é E2, G18.
é 2, tá aqui, é 2, G18. Pronto. Muito bem. Então você viu que se eu executar esse código dessa forma, ele vai preencher todo mundo. Olha só, se você separar, tá, por um espaço, ele vai pegar não todo esse intervalo, ele vai pegar a intersecção dos dois. Quando eu executo, olha o que acontece. Veja, ó, ele só vai pegar onde eles se encontram, a interseção dos dois. Veja que essas outras bordas, nenhuma é preenchida. Beleza? Então, com isso, o objetivo dessa aula foi mostrar exatamente a faixa do Object Range que você pode trabalhar. Vamos prosseguir aqui o nosso curso de programação VBA no Excel e vamos falar agora aqui do Object Range. Nós vamos trabalhar aqui com a propriedade columns, com a coleção columns, com a propriedade row e com a coleção rows. Então, uma faixa, um range, é formada por uma ou mais linhas e uma ou mais colunas. Com isso, o Object Range oferece propriedades e coleções para trabalhar diretamente com uma linha ou coluna do Object Range. Nessa sessão, nesta e na próxima lição, faremos o estudo dos seguintes itens. Então, nós temos aqui, ó, a propriedade column, a coleção columns, a propriedade row e a propriedade rows. Então, vejamos agora a propriedade column. Esta propriedade retorna o número da primeira coluna na primeira área do intervalo especificado. Ela é do tipo long e somente leitura. A coluna A retorna 1, a coluna B retorna 2 e assim por diante. Ou seja, ele está querendo dizer isso aqui, ó, que a coluna A retorna 1, a coluna B 2, a C 3, a D 4, a E 5 e assim sucessivamente. É isso que ele está querendo dizer. Para retornar o número da última coluna do intervalo, use a expressão seguinte. Aqui ele pegou um exemplo, ó, my range, columns, aí entre parênteses ele colocou my range, columns, count, column. Então aqui ele vai retornar para mim a última coluna. O my range, columns, count informa o número de colunas na faixa my range. Número este que é passado como parâmetro para a coleção columns, ou seja, é uma maneira de acessar a última coluna da faixa. Usando a propriedade column, retorno o número da última coluna. Então vejamos a mais um exemplo do uso da propriedade column. Este exemplo define a largura de 4 colunas, a largura de coluna como 4 pontos a cada 2 colunas da planilha. Então ele usou aqui, ó, um for each column para percorrer a coluna no worksheet da planilha.cols. E aí, ó, se a coluna mod 2, ou seja, se o número da coluna, se a coluna for par, aí ele coloca a largura de 4, tamanho de 4, tá, da coluna. Então, nesse caso, uso a coleção worksheet para fazer referência, olha só, observe que usou a worksheets, a coleção de planilhas da pasta de trabalho atual. Passo como parâmetro para esta coleção, tá aqui, ó, o nome da planilha a ser acessado, que no nosso exemplo é plan1. Dentro do laço for each, uso um teste onde divido o número da coluna por 2, o mod no caso, usando o operador mod. O operador mod a gente já estudou quando a gente estava falando sobre operadores. A gente sabe que o operador mod retorna o resto da divisão. Se o resultado for 0, defino o tamanho da coluna como sendo 4 pontos. Se eu quisesse definir o tamanho da coluna como 3 pontos, faria a divisão por 3. De 4 colunas, faria a divisão por 4 e assim sucessivamente. Aqui nós temos agora a coleção columns. Essa coleção está disponível em diferentes objetos. Está disponível no Object Range, no Object Application e no Object Worksheet, conforme verá descrito a seguir. Então vejamos aqui, ó, o Object Application retorna um Object Range representando todas as colunas da planilha ativa. Se o documento ativo não for uma planilha, por exemplo, se for uma folha de gráfico, a propriedade columns falhará somente a leitura.
No objeto range, retorna um objeto range representando as colunas no intervalo especificado. Somente leitura. O objeto worksheet retorna um objeto range representando todas as colunas da planilha especificada. Somente leitura. Nota, o uso dessa propriedade, ser um qualificador de objeto, equivale a usar ActiveSheet.columns. Quando aplicada a um objeto range que for uma seleção de várias áreas, essa propriedade retornará colunas apenas da primeira área do intervalo. Por exemplo, se o objeto range tiver duas áreas, A1, B2 e C3, D4, selection.column.count retornará 2, duas colunas da área A1, B2 e não 4. Para usar essa propriedade em um intervalo que possa conter uma seleção de várias áreas, teste áreas.count para determinar se o intervalo contém mais do que uma área. Caso tenha, faça um loop sobre cada área do intervalo, conforme será demonstrado em um próximo exemplo e detalhado mais adiante quando falarmos sobre propriedade áreas do objeto range. Considere o exemplo a seguir. Este exemplo formata a fonte da coluna 1, coluna A, na planilha 1 com negrito. O worksheet plano 1, columns 1, ponto fonte, ponto bold, recebe true. O próximo exemplo define como zero o valor de todas as planilhas da coluna 1 no intervalo chamado minha faixa. Range, minha faixa, ponto, column 1, ponto, value. Então vamos fazer agora um exemplo prático, que é esse exemplo bem aqui, ó, testa faixa. Vamos lá então. Vou fechar aqui e vou criar um novo documento. Vamos salvá-lo. Qual o nome que a gente vai dar agora? Módulo 3. Vamos usar a propriedade columns. Vamos aqui para nosso código-fonte, exibir código. Vamos inserir aqui um procedimento. Esse procedimento vai ter o nome de testa faixa. O objetivo desse procedimento é exatamente testar, né, uma faixa. Então, primeiramente, aqui nós vamos ativar a planilha plan 1. Olha só, worksheet, a planilha plan 1, ponto activate. Agora nós vamos usar a propriedade áreas para detectar o número de áreas na seleção atual. Área, vamos chamar assim de num área. Num área vai receber, vai verificar a seleção, ó, selection.areas.count. E aí nós vamos verificar, ó, se num área menor ou igual a 1, então msgbox, a seleção contém selection columns ponto count colunas. Else vamos usar aqui um for i de 1 até
num área MSG box área. Eu já explico esse código, tá, pessoal? Área, só terminar aqui de digitar ele. Da seleção atual contém selection.áreas e .columns.count colunas. Next e agora aqui o end if. Pronto, tá feito. Vamos executar primeiro para a gente entender. Então vamos executar. Olha só, está dizendo aqui que ó, a seleção contém uma coluna. Vamos voltar para lá. Vou selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando eu executar aqui, ó, ele vai ter que dizer que contém 5 colunas. Outra coisa, ó, vamos fazer o seguinte, vamos inicializar isso aqui na planilha 2. Vamos executar agora. Olha o que ele fez. Ele joga para a planilha 1. Por quê? Porque aqui nós começamos o nosso código assim, ó. Ativamos a planilha 1. Aí, ó, o número de área vai receber, ó, selection area count. Ele conta o número de área. Se esse número de área for menor ou igual a 1, a seleção contém, e aí ele coloca o número de área. Se não, ele vai contando for e de 1 até o número de área, mensagem box, área 1, a seleção atual contém, aí ele coloca aqui o valor, né, da seleção. Olha só, vou selecionar aqui, vamos executar, seleção contém 5 colunas. Então, o que que significa isso? Significa assim, ó, quando você tem só uma seleção, aí o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai colocar, ó, a seleção contém quantidade de colunas. Vamos executar, ó. É fácil, quando tem só um. Beleza, 6 colunas. Agora, quando nós tivermos mais de uma área, por exemplo, vou selecionar esses dois, vou selecionar aqui, vou fazer essa seleção aqui, vou fazer esta aqui, ó. Quantas seleções eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Aliás, eu tenho 4 áreas. Agora, olha o que vai acontecer. Quando o número de áreas for menor ou igual a 1, número de áreas, aí ele entra aqui, ó, a seleção contém áreas. Quando não for, aí ele vai fazer um for e vai encontrar o número de áreas. Vamos executar para você ver, ó. Olha só, a área 1 seria, no caso, essa, eu penso que sim, ó, A, B, C contém 3 colunas, beleza? A área 2, eu acho que seja essa, contém uma coluna. A área 3 contém 7 colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a área 4 contém 4 colunas, beleza? Então, é isso que faz este código. Deixa eu só tirar aqui. Ele vai percorrendo as áreas. Se ele encontrar só uma área, ele imprime isso aqui. Se ele encontrar mais de uma área, ele vai percorrendo todas as áreas. E em cada área, ele vai, olha só, em cada área, ele vai determinando o número de colunas de cada área. Muito bem, gente, vamos aqui prosseguir o nosso curso. Na aula passada nós falamos sobre o column, agora nós vamos falar, né, sobre o row e o rows. Então, nessa lição, apresentaremos a descrição e exemplos de uso da propriedade row e da seleção rows do objeto range. Propriedade rows. Essa propriedade retorna o número da primeira linha da primeira área do intervalo. Ela é do tipo long, somente leitura. Considere o exemplo a seguir. Então, nós tínhamos aqui, ó, din, minha faixa é range, criamos aqui a faixa, MSG box, número da primeira linha, aí ele colocou minha linha.row. Esse trecho de código produz o resultado a seguir. Está aqui, ó, número da primeira linha é 5, ó, porque ó,
Nós vamos trabalhar aqui com 5, beleza? Observe que o número retornado é o número da linha da planilha. No nosso exemplo, a primeira linha é a da faixa C5, C10 é a linha 5, formada pelas células C5, D5, E5 e F5, ou seja, são células de quinta linha da planilha. Por isso, a propriedade roll retorna o valor 5. Coleção rows. Essa coleção está disponível em diferentes objetos. Está disponível no objeto range, no objeto application e no objeto worksheet, conforme descrito a seguir. No objeto application, a coleção rows do objeto application retorna um objeto range representando todas as linhas da planilha ativa. Se o documento ativo não for uma planilha, como por exemplo uma folha de gráfico, a propriedade roll falhará. Ela é somente leitura. No objeto range, a coleção rows do objeto range retorna um objeto range representando as linhas do intervalo especificado. Também é somente leitura. O objeto worksheet, a coleção rows do objeto worksheet retorna um objeto range representando todas as linhas da planilha especificada. Também é somente leitura. Quando aplicado a um objeto range, que é uma seleção múltipla, várias áreas selecionadas, conforme exemplos da lição anterior, essa propriedade retorna linhas apenas da primeira área de intervalo. Por exemplo, se o objeto range tiver duas áreas, A1, B2, C3, D4, selection rows.count retornará 2, que representa o número de linhas da primeira área, e não 4, que seria o número total de linhas de todas as áreas selecionadas. Para usar esta propriedade em um intervalo que possa conter uma seleção múltipla, teste áreas.count para determinar se o intervalo é uma seleção múltipla. Se for, faça um loop sobre cada área do intervalo, conforme mostrado no terceiro exemplo, semelhante ao que fizemos na lição anterior, no exemplo de columns. Vejamos alguns exemplos do uso da seleção rows. Columns, não columns, columns. Este exemplo exclui a linha 3 da planilha chamada plan 1. Então, worksheet, plan 1, rows 3, delete. O exemplo a seguir seleciona a 10ª linha da planilha 1. Worksheets, plan 1, rows.select. O exemplo a seguir exibe o número de linhas da seleção atual na planilha 1. Se mais de uma área for selecionado, fará o loop por todas. Na verdade, é o mesmo exemplo, praticamente o mesmo exemplo que a gente fez utilizando a coluna. Aí aqui ele tem a área, aqui ele verifica se a área é -1, ele vai dizer que a área contém a quantidade de colunas, se não, o i recebe 1, aí ele vai para cada área, ele faz a verificação e retorna o número de linhas. Então é o mesmo jeito que a gente fez no exemplo passado. Só que aqui está dizendo assim, só que ao invés de contarmos o número de colunas em cada área da seleção, nós contamos o número de linhas. Eu não acho necessidade de fazer esse exemplo mais, já foi feito. Então, mais algumas observações sobre a coleção rows e columns. Observação 1. Além do número da coluna, você também pode usar a letra indicativa da coluna entre aspas, como argumento para a chamada da coleção columns. Considere o exemplo a seguir. Essa linha de código irá selecionar a coluna B da planilha 1 e formatar seus valores em negrito com vermelha. Então veja, o worksheet plan 1, column B, coluna B, ponto select. Está selecionando quem? A coluna B. Aí ele vai selecionar todo mundo. Está dizendo que a seleção vai receber negrito e vai receber a cor vermelha. Aqui você pode ver a imagem e aí é o que ele faz. Observação 2. Você também pode usar a faixa de letras ou números para fazer referência a várias colunas ou várias linhas respectivamente. A primeira linha a seguir seleciona as colunas de A a D e a segunda linha de código seleciona as linhas de 5 a 10. Então eu tenho aqui, o worksheet plan 1.columns de A a D select, seleciona as colunas de A a D
E aqui seleciona as linhas de 5 a 10. Então, muito bem, com isso, o estudo da propriedade column e rows e das coleções columns e rows encerrado, né? Próxima aula nós vamos estudar então os principais métodos e propriedades do objeto range. Muito bem, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. A surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você, mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até
a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!